Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre contratos em estruturas de autoprodução com o Rafael Gomes, doutor Rafael Gomes, que é um dos mais renomados advogados de energia do país, além de professor da Rede Energia. Mas antes de passar a palavra para o Rafa se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 280 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, Rafa, por favor, se apresente e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. Obrigado, Fabiola. É um prazer estar com você aqui, com o time da Rede de novo. É sempre uma honra falar aqui com os alunos da Rede. Meu nome é Rafael Gomes, sou sócio do Leforce Advogados, Rede da área de energia. Estou há 23 anos já nesse nosso querido setor de energia elétrica e hoje aqui a gente tem o prazer de ter um pipeline muito grande de autoprodução que vai dar para a gente conversar aqui no nosso bate-papo hoje, também no nosso curso, sobre não só questões contratuais, conceituais, mas também questões contratuais fáticas, questões concretas que têm acontecido no setor. Boa noite a todos. Muito bom, Rafa. Essa conversa que a gente está aqui é uma conversa de aquecimento para o curso. Depois o Rafa vai explicar um pouquinho mais sobre as datas e tal, mas eu quero pedir para você explicar para a gente, afinal, qual é a diferença entre autoprodução por consórcio e autoprodução por arrendamento? Excelente, Fabiola. Eu amei sua pergunta, porque eu adoro responder essa pergunta, porque muita gente faz confusão. Muita gente fala de autoprodução por arrendamento, autoprodução por consórcio, autoprodução por arrendamento parcial, autoprodução por consórcio com arrendamento. Então, afinal, o que são essas estruturas? Para começar, a autoprodução por arrendamento ela não existe na nossa regulação. É uma forma de se fazer a autoprodução. Enquanto que a autoprodução por consórcio ela existe desde 96, está lá no 9.074, está no decreto 2003. Então, o consórcio é uma estrutura regulada, ou seja, você tem uma outorga na qual ela foi deferida por um consórcio que tem consumidores como consorciados. Esses consorciados eles vão poder oferir energia para a autoprodução na proporção de suas cotas no consórcio, nas suas cotas não, do seu percentual no consórcio. E o arrendamento? O arrendamento é uma forma, não existe um artigo de lei, decreto, resolução que fale do arrendamento. Na verdade, o que você faz é transferir a posse direta para o consumidor. Então, a Fabiola hoje é um grande consumidor com a Rede, que não para de crescer, essa grande escola, ela vai querer fazer autoprodução. Então, o que um gerador pode fazer? Arrendar a sua usina para a Fabiola, para que a Fabiola tenha a posse direta, a Fabiola que vai ter por meio da Rede, a outorga dessa usina e vai poder ser autoprodutora. Então, enquanto o arrendamento é uma forma de se fazer autoprodução, o consórcio é uma forma regulatoriamente prevista para se estruturar uma autoprodução por meio da estruturação de consórcio, onde, em regra, você vai ter consorciado gerador e consorciado consumidor. Muito interessante ouvir você falar aí nas entrelinhas de arrendamento parcial. Eu já ouvi essa expressão, afinal, isso existe mesmo? Conta um pouquinho qual é o mistério por trás desse tal de, bem entre aspas, arrendamento parcial. O arrendamento parcial, Fabiola, é um dos segredos da careca hoje, porque quando eu escuto arrendamento parcial, eu tenho vontade de me jogar aqui da janela do prédio. Não existe arrendamento parcial no direito brasileiro de bem indivisível. Então, quando as pessoas falam de arrendamento parcial, nada mais é do que uma confusão em relação ao consórcio.
Porque no consórcio, como você tem vários consorciados numa mesma estrutura, que pode ter um consorciado com 12%, mais um consorciado com 10%, e a CCE, quando ela vai representar isso no diagrama unifilar dela, ou seja, na contabilização da CCE, acaba como se ela quebrasse a usina em vários pedacinhos. Então, você tem o que seria realmente uma fragmentação da usina. Muita gente utiliza o jargão e acaba falando e repetindo que existe um arrendamento parcial. Não. O arrendamento é sempre total da usina. No consórcio, você consegue fragmentar a energia dessa usina para vários consorciados. Bacana. Na verdade, o consórcio é o mesmo conceito da GD, vamos dizer, né? Do ponto de vista jurídico da coisa, né? Mas claro que um é no mercado regulado e a autoprodução só existe no mercado livre, né? Muito bacana você Exatamente. ter esclarecido isso aí. E aí eu queria perguntar, assim, já que você falou que no curso você vai trazer muitas questões fáticas, muita coisa que você já viveu, assim, queria que você desse um gostinho de quais os principais erros aí que não podem ser cometidos que você já viu ao longo aí da sua história quando a gente está falando de estruturação de autoprodução, seja equiparação, arrendamento, consórcio, todas essas estruturas aí. Legal, Fabiola. Eu acho que eu sempre brinco que na estruturação de contratos de autoprodução não é o diabo que mora nos detalhes, é o inferno inteiro. Por quê? Porque são estruturas complexas, nas quais você tem desafios regulatórios, cíveis, contratuais e societários. E tributários nem se fala. Todas as estruturas aqui têm uma questão tributária, seja de ICMS de um lado, na estrutura de arrendamento vai ter o PIS/COFINS. Então, assim, são estruturas que você tem que ter um olhar aqui em todas as dimensões do contrato. Se a gente for aqui elencar algumas aqui, só para a gente ter aqui uma pincelada do que a gente vai falar no curso, na equiparação, por exemplo, você tem que ter uma análise muito firme em relação à qualidade do seu PPA versus a sua estrutura societária. Você não consegue financiar, por exemplo, um projeto de autoprodução por equiparação se você tiver um PPA que não seja binding o suficiente, que ele não tenha cláusulas que assegurem que ele vai ser cumprido do início até o fim, não obstante eventuais questões societárias que acontecem. Imagina que você firma um PPA de 10, 15, 20 anos, e por qualquer briga societária, qualquer questão que acontece na vida cotidiana de uma sociedade, esse PPA vai e cai. Qual o banco que vai financiar? Então, essa correlação entre o mundo regulatório e o mundo societário é super importante. No consórcio, você tem uma estrutura, uma teia de aranha extremamente complexa, porque você tem, em regra, um contrato de arrendamento para você transferir a posse da outorga para o consórcio. Você tem um contrato de OIM, porque o consumidor não sabe operar aquela usina. Você tem ainda o próprio contrato de consórcio que está no site da ANEEL, que é aquele consórcio que você não vai colocar todas as suas questões ali mais singelas da negociação, mas como é que você vai dividir o recebível, o faturamento o econômico do projeto entre um arrendamento, um OIM e, eventualmente, produtos que podem ser ofertados? Por quê? Porque esse consumidor que é consorciado, ele hoje no Mercado Livre pode ser que ele receba energia flat. No consórcio, a energia é curva de geração. Como é que você consegue configurar isso no contrato? No arrendamento não pode, no arrendamento é um preço fixo. Então, os desafios que você tem para poder fazer com que os contratos possam refletir a realidade econômica no consórcio, talvez seja o desafio mais importante. Enquanto na equiparação, dentre tantos desafios, é o equilíbrio entre a realidade comercial do PPA e a vida societária, que você tem que ter uma governança, você tem que ter as cláusulas normais de um acordo de acionistas, mas que não impactem na firmeza do PPA que você vai firmar, que vai ser a base do financiamento, provavelmente, do projeto. Bacana, Rafa. Eu queria fazer uma pergunta sobre encargos, né? A gente sabe que existe uma série de encargos aí que são ou isentos ou não incidem, né? Tem assim, uma sutileza aí, né? Em relação à isenção e não incidência desses encargos, Proinfa, CDE, ESS, encargo de energia de reserva e futuramente o ERCAP, né? As duas estruturas, elas são similares ou há diferenças? Quando eu falo duas estruturas, é equiparação e esse consórcio com o arrendamento, tá? Perfeito, Fabiola. Sobre o ponto de vista de benefício de autoprodução, hoje elas são idênticas. Por que elas são idênticas? Porque enquanto no consórcio você modela a usina, ou parte da usina embaixo do consumidor, e toda a energia que o consumidor ofere, ela não impacta, não incide os encargos. Por quê? Porque a própria regulação estabelece que a incidência desses encargos depende do consumo líquido. Então, o consumo líquido é consumo, carga, menos geração própria.
no contrato de autoprodução por equiparação, ele é igual, só que não é tão pacífico isso há 3 anos atrás. A ANEEL tentou alterar esse benefício. A ANEEL tentou fazer com que a autoprodução por equiparação somente se beneficiasse do PROINFA e da CDE, sob a alegação de que no artigo da Lei 11.488, que trata da equiparação, não tratava do encargo serviço-sistema e do encargo de energia de reserva. Até fizemos um trabalho muito grande com um dos agentes, que acabou que foi o que convenceu a ANEEL a alterar a posição dela nas regras de 2021, de que a ANEEL dizia que, por não estar na lei, deveria ser cobrado, só que tinha só alguns problemas muito básicos. Primeiro, o encargo de energia de reserva, por exemplo, ele somente foi criado após o artigo de lei, que é de junho de 2007, enquanto a energia de reserva, pelo decreto 6353, só foi criada no final do ano de 2007. Então, não teria como o legislador ter uma bola de cristal para poder colocar aquilo lá na lei. Segundo, tem uma diferenciação entre os encargos que são cobrados sobre a comercialização e sobre o consumo líquido. E por isso que na lei só especifica a CDE e o PROINFA. Então, existem razões pelas quais a lei trouxe isso, mas o mais importante a lei foi clara em dizer, equipara-se ao autoprodutor aquele consumidor que detiver ações com direito a voto. Então, não pode o regulador ou qualquer intérprete reduzir a abrangência da lei. Então, hoje, a ANEEL, inclusive, tem uma nota técnica que especifica que, a não ser que a lei seja alterada, o entendimento da ANEEL vai permanecer sendo de que todos os encargos do autoprodutor equiparado são iguais ao autoprodutor por consórcio ou autoprodutor tradicional, qualquer um. Então, hoje a gente pode falar que, em termos de encargos, a gente tem o mesmo benefício nas duas estruturas. Os encargos realmente eles são bem relevantes, né, na hora da tomada de decisão. Claro que a gente tem questões aí de mercado também, da própria situação, né, de corrida de outorgas, tem outros fatores de mercado, né, que também afetam essa decisão. Aí eu queria fazer um zoom aí nessa questão das isenções e não incidências. Você vê algum risco disso ser modificado? Você já falou que a ANEEL deu ali um entendimento em 2021. Você pode falar, eu sei que você também não tem bola de cristal, né, infelizmente, mas você acha que tem chance disso ser modificado? E se sim, é para logo um pouquinho aí dessa sua visão em relação a essas questões? Sempre quando a gente analisa aqui questão de projetos de longuíssimo prazo, acho que a primeira pergunta que vem, não só do investidor brasileiro, mas principalmente o estrangeiro, qual é a segurança de fazer um projeto de 10, 15, 20 anos daqui a 2 meses alterar? Então, acho que a gente tem que olhar essa questão da alteração, que é super importante sob duas perspectivas, porque ela muda totalmente a financiabilidade, ou muda até o econômico e a viabilidade de um projeto desse. Primeiro, como é que essa alteração pode acontecer? Essa alteração pode acontecer de 2 formas. Uma forma é você alterar a própria autoprodução por consórcio, alterar legalmente a autoprodução por equiparação, e essa alteração nos parece mais tranquila, do ponto de vista do direito adquirido. O que eu quero dizer em relação a isso? Se tiver uma lei e falar o seguinte, o autoprodutor equiparado efetivamente não pode compensar todos esses encargos, nos parece muito claro que todos os projetos que já estão estruturados vão ser protegidos. Então, acho que a Constituição nos traz essa seriedade, ou pelo menos a sanidade em relação ao projeto. Qual é o risco que a gente tem que olhar e acompanhar todos os dias? Eventuais alterações na apuração dos encargos. Então, hoje nós temos aqui um pacote, uma cesta de encargos que é benefício do autoprodutor. A gente sabe, ao mesmo tempo, que está no holofote do governo, inclusive teve uma entrevista hoje do presidente que saiu em relação à preocupação com a tarifa, que vai ter um pacote, ninguém sabe que pacote é esse, vai vir por decreto, por medida provisória, como é que vai ser. Imagina que agora a CDE, que é uma grande parte do benefício do autoprodutor, tem uma alteração na forma de composição da CDE. E é especificado que uma parte da CDE vai ser paga por todos os consumidores, inclusive autoprodutores. Então, você não alteraria a estrutura da autoprodução, você alteraria o próprio encargo, que é benefício do autoprodutor. Então, tem 2 tipos de alterações. A alteração legislativa que vai mudar a autoprodução é mais tranquila, que acho que ninguém duvida que o direito adquirido vai ser protegido. Se vier alguma lei que traga qualquer coisa diferente, o judiciário está aí para isso. Mas, porém, a gente tem que, obviamente, todos os agentes hoje que a gente está tratando a autoprodução, seja consumidor, seja gerador, eles estão tendo mindset de correr com os projetos, ou pelo menos acelerar os projetos, para não cair ali no limbo legislativo. Imagina, você está na semana do seu signing, do seu closing do projeto, tem aqui a notícia que vai sair MP.
Na semana que você está assinando o documento, faz aquele vídeo no YouTube, coloca na página, publica no LinkedIn e vem um decreto alterando alguma coisa. Então, se você puder agora, nesse momento de tranquilidade, que não tem nada ainda no holofote, muito claro que vai ter uma alteração, você conseguir estruturar seu projeto, melhor. Qual é a questão que ninguém pode saber, e realmente eu acho que até a bola de cristal ela falha nessa hora? É você saber como é que vai ser a composição dos encargos. Porque sabendo que você tem uma preocupação do governo hoje com a tarifa, não se cria dinheiro, não dá para rasgar o contrato de concessão das distribuidoras, como acontece agora. A gente sabe que tem uma revisão tarifária de 40,41% suspensa na ANEEL, até que tenha alguma solução. Então, como o dinheiro não se cria, esse dinheiro vai ter que sair de algum bolso. Ou vai ter que aumentar algum subsídio de um lado, ou vai ter que repassar alguma conta para outro lado, mas uma possibilidade, por exemplo, é alterar a composição dos encargos. É uma preocupação, a gente tem que sentar e fazer conta. Então, essas são as duas dimensões que a gente tem que olhar. O que é de alteração do projeto de autoprodução, o que é a composição dos próprios encargos. Ninguém duvida que, mesmo que o encargo tenha alguma alteração, uma hora vai estar o ESS, vai estar mais alto, uma hora vai ser o encargo de energia de reserva, o ERCAP vai surgir agora. Então, na sexta como um todo, um benefício vai existir, mas, obviamente, quem faz as projeções, eu tenho muita pena de quem é modeleiro, quem faz modelagem de preço de autoprodução, porque eles têm que ficar olhando isso a todo minuto. Qualquer alteração que tem, não só de sazonalidade, mas em relação à alteração legislativa ou regulatória, isso vai acabar entrando na conta. Até para o pessoal ficar atento aí, né? Todo final de ano tem aquele pacote das regras da CCE que revisa, né? E o AGP, que é a regra de alocação de geração própria, sempre tem alguma surpresinha, né? Então é um tema que realmente precisa ficar bem atento e é muito sofisticado, né? As regras são muito sofisticadas. Muito bom. Agora eu queria perguntar, para terminar, a última pergunta, Rafa, qual é a importância nesse contexto que você falou, né, de tantas oscilações em relação a encargo, em relação à regra, em relação a eventualmente modificação dessas isenções, de você estabelecer, assinar, estruturar contratos bem feitos e robustos? Para você, qual é a importância disso? A importância disso é o próprio âmago de um projeto desse. Seja por toda a perspectiva, seja a segurança do investidor, segurança do financiador, segurança do consumidor que vai oferecer esse projeto. Hoje a gente tem que imaginar que a autoprodução é quase um casamento perfeito. O gerador hoje é uma forma dele conseguir um recebível de longo prazo, com certeza olhando bem seu cliente, verificando um cliente com bom rating, com uma boa condição de pagamento, que vai lhe dar um recebível, que vai dar para financiar a sua usina. Para o consumidor hoje, não é só uma redução de custo, é sobrevivência. A gente tem que N casos de clientes nossos que em 2019, 2018 não queriam fazer autoprodução. Aí veio o concorrente dele e começou a fazer autoprodução. Quando esse concorrente reduz o custo de energia dele em 95, R$112 megawatt-hora, simplesmente, se ele não fizer, é questão de sair do mercado. Então, hoje, a autoprodução para o consumidor ela pode ser vista, muitas vezes, como sobrevivência. Não tem, às vezes, um plano B. Dito isso, imagina fazer um projeto que a sobrevivência da minha empresa, eu dependo daquela redução de custo, é quase que uma questão não só comercial, mas sim realmente de continuidade no business, e eu faço um contrato que não me assegura as penalidades corretas, não me assegura os ressarcimentos corretos, onde faz com que a minha contraparte, numa variação de PLD, por exemplo, tenha uma oportunidade melhor e me deixe no meio do caminho. Ou se, por acaso, uma alegação de caso fortuito ou força maior, que pode simplificar a questão, como a gente sabe que acontece nos PPAs mal feitos, o que acontece quando o PLD sobe? Vem a contraparte e fala, olha, o PLD subiu, eu tenho que sair do contrato. Olha, o PLD desceu, então isso aqui é caso fortuito ou força maior. Por mais que você tenha decisões reiteradas na arbitragem falando ao contrário, às vezes o contrato é tão ruim que, me colocando na posição do árbitro, ele olha, ou do juiz, ele vai fazer, cara, não tem o que fazer. Que o contrato ele abre a fragilidade. Então, é um projeto que é um projeto de capital intensivo, um projeto que trata não só do fornecimento de energia para a sua empresa, mas trata também, às vezes, a continuidade da sua empresa. Não pode ser um contrato que ele não olhe todas as questões de uma forma muito detalhada. A questão regulatória, a questão civilista, a questão societária e a questão tributária. Hoje, ainda tem mais uma questão, mais uma pimenta nos projetos, que é a alteração da reforma tributária. Se você faz um contrato hoje de consórcio, por exemplo, eu não sou tributarista, mas a gente sempre faz os projetos com o nosso time de tributário e energia juntos.
A questão que mais está surgindo é, poxa, eu estou fazendo contrato de consórcio com arrendamento, hoje eu posso ter um benefício de ICMS? Posso. Mas o ICMS, depois da reforma tributária, como é que eu consigo transferir esse benefício? Então, o contrato bem feito não é uma questão, vamos dizer, de perfumaria. Vamos fazer o contrato aqui que dê algum... Eu não estou preocupado com a indenização, preocupado com a sobrevivência do contrato. Como é que o contrato vai ser gerido se alterar a legislação de autoprodução no meio do caminho? Como é que o contrato vai ser gerido se acontecer um impacto de PLD? Uma coisa é eu perder um PPA no Mercado Livre, outra coisa é eu perder o projeto de autoprodução no qual eu tenho uma cota à parte de uma usina. Então, acho que não é que seja importante, o contrato bem feito, ele é vital para esse tipo de projeto. Realmente é coisa de gente grande, e eu diria o seguinte, que o barato pode sair caro, né? Você não investir e estruturar bem, pode colocar a perder, é a receita para o fracasso, né, Rafa? E você falou aí das questões tributárias, a Rafaela Canito sempre vem aqui na escola, a gente adora ela explica muito bem, e quem sabe a gente até traz ela para falar só sobre essas questões tributárias na autoprodução, porque ela é sensacional também. Bem, hoje eu combinei com você que o nosso bate-papo ia ser rapidinho, né? E chegou ao fim. Queria te agradecer demais a presença, mais uma vez aqui na escola. Volte sempre que você quiser. A escola está de portas abertas para você. E aí, Rafa, dá aquele recadinho final. Fala aí do seu curso. Vai ser um curso bem focado, né? Bem mão na massa mesmo, bem curtinho. Conta pra gente aí os detalhes. Obrigado, Fabíola, de novo pelo convite. É um prazer conversar com você, conversar com o time da Rede, com seus alunos. Eu acho que esse curso aqui tem um diferencial. Quando a gente começou a estruturar ele, foi conversar com quem já conhece a autoprodução, conseguir ir com um nível mais de profundidade. Porque geralmente a autoprodução ela é tão desafiadora, tem tantos ângulos que acaba que você fica na estruturação, principais desafios, parte conceitual. Então, nesse curso, a gente vai ter a oportunidade aqui de realmente debruçar, olhar contratos de equiparação, olhar contratos de consórcio, olhar quais são as cláusulas específicas, quais são as questões que a gente tem que tomar cuidado, o que não pode faltar no checklist quando eu estou olhando um contrato desse porte. E também o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente fala das dificuldades e benefícios do contrato. É começar a não cair no canto da sereia. Às vezes, a coisa que mais acontece, às vezes assessorando consumidores ou geradores, é olhar a contraparte, mandar um minutário de contrato, ele está tão bom que isso levanta algumas suspeitas, fala assim, cara, ninguém consegue gerir um contrato dessa maneira. E você sabe que hoje tem, obviamente, no mercado, gente que não sabe fazer autoprodução. Então, se você recebe o contrato, às vezes, bom demais, é um prenúncio de que esse contrato pode estar sendo simplesmente oferecido para poder plugar um bom consumidor e, eventualmente, não estar preocupado com a execução correta dele. Então, até o bom demais aqui atrapalha. Então, acho que é isso que a gente vai poder olhar um pouquinho no curso, ver o que é de mais importante nos contratos, para poder, quando alguém for analisar uma estrutura dessa, poder falar assim, pelo menos eu tenho aqui uma matriz básica de risco contratual na autoprodução, que eu acho que a gente, até em cursos mais longos, às vezes a gente consegue chegar, porque a matéria é tão grande, tão desafiadora, tão apaixonante, que às vezes o detalhe dos contratos a gente não consegue chegar. Muito legal, Rafa. Eu queria te avisar que eu estarei lá, serei sua aluna, estarei online assistindo a sua aula, porque é imperdível. 21 e 22 de fevereiro de 2024, realmente não dá para perder, é um deep dive nessas duas estruturas, acho que vai ser muito legal. Então, antes de me despedir, queria deixar aquele meu recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixe os seus 5 estrelas, a sua avaliação aqui no podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!